Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, anunciai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Celebrando, irmãos e irmãs, este sábado da 14ª semana do tempo comum, celebramos hoje a festa litúrgica do grande abade e patriarca São Bento de Núrcia. Hoje celebramos também nesta Eucaristia pelos nossos irmãos falecidos, Maria Ferreira, no seu 7º dia de falecimento, Marnilson Dias Barbosa, no seu 1º ano de falecimento. Também rezamos pela saúde do nosso irmão José Edmar de Souza Santos. Hoje nós recordamos em nossas preces e trazemos ao altar do Senhor a nossa comunidade, a comunidade do deserto, que São Bento é padroeiro desta comunidade. Nós teríamos celebrado lá hoje se não fossem as circunstâncias atuais. Mas esta Eucaristia nós recordamos amorosamente de todos os fiéis que moram e participam da comunidade do deserto, pedindo as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão de São Bento. São Mateus nos apresenta um Evangelho como que uma grande escola de seguimento, fidelidade e missão a nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos encontrar no Santo Evangelho 3 momentos para melhor compreendê-lo, o que acabamos de escutar. Primeiro, Jesus deixa claro que para o discípulo basta ser como o mestre. O discípulo não será maior do que o mestre. É evidente que nosso Senhor não fala dos mestres aqui deste mundo, mas Ele é o mestre. Na celebração do lava-pés, Ele mesmo nos diz: vós dizeis que eu sou, vós me chamais de mestre e Senhor, e eu o sou, disse Ele. Ele é o nosso mestre, e para nós basta-nos ser como Ele.
basta-nos ser parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo, basta imitá-lo constantemente. Não precisamos de outro modelo, não precisamos de outro exemplo, senão o próprio Jesus. O nosso coração, a nossa vida deve desejar todos os dias ser igual ao de Jesus. Aquela belíssima prece que nós rezamos algumas vezes: fazei o nosso coração semelhante ao vosso, deveríamos com todo o fervor rezá-la todos os dias e diversas vezes ao dia, para que nós, discípulos e discípulas de Jesus, sejamos não só seguidores de Jesus, mas acima de tudo, sejamos parecidos com Jesus, sejamos semelhantes a Ele. Não basta ser seguidor. Preciso lembrar que Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, era um seguidor de Jesus. Ainda tomava conta da bolsa comum, do dinheiro do grupo, era Judas que tomava conta. Portanto, não basta ser seguidor de Jesus, é preciso ser semelhante a Ele. Para o servo, basta, para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor. É preciso então que nós dediquemos tempo para conhecermos a vida de Jesus, para contemplar Jesus e assim aprendermos dele tudo aquilo que nós devemos e precisamos ser. Isso nos basta. Mas, Padre, se nós devemos ser iguais a Jesus, por que nós celebramos os santos? E por que a Igreja então nos diz que nós devemos imitar estes homens e mulheres, já que nos basta Jesus? Por uma só questão: por que eles são santos? Porque são semelhantes a Jesus. São Bento é santo, não é porque São Bento teve mais força do que as outras pessoas do tempo dele, não é porque ele teve algum privilégio vindo dos céus. São Bento é santo porque ele fez da sua vida semelhante à vida de Jesus. A preocupação e o desejo do coração de São Bento não foi imitar as modas do mundo, mas ao contrário, imitar Jesus Cristo. São Bento se parece com Jesus nas palavras e nas ações, e é justamente por isso que nós podemos imitar São Bento, porque a imitação que nós desejamos ter para com a pessoa de São Bento nos leva até Jesus Cristo. É um auxílio, é uma ajuda, e que nós precisamos, é o que nós chamamos de comunhão dos santos. A comunhão que nós fazemos é essa partilha de vida. Nós olhamos para São Bento e vamos lembrar: São Bento foi um homem como nós somos, uma pessoa como nós somos. São Bento viveu em uma sociedade, mas São Bento fez uma escolha profunda na sua vida. Ele escolheu seguir e imitar a Jesus Cristo e não ao mundo. De família rica, foi enviado à grande cidade de Roma para estudar direito. E chegando lá, aquele jovem rapaz percebeu como Roma estava moralmente destruída. Uma cidade tomada pelo pecado, em que tudo de mal era tido como normal. E São Bento, já tendo no seu coração o desejo de ser como o seu mestre, de ser como o seu Senhor, São Bento logo disse: aqui eu não fico, porque posso me perder com a maioria. E São Bento então, abandonando os ideais deste mundo, fugiu da grande Roma, fugiu daquela grande cidade, primeiramente para morar em um povoado pequenino, recolhido, onde ele podia se entregar ao trabalho manual e à vida de oração, para ser semelhante ao seu mestre. Nós também, a exemplo de São Bento, deveríamos nos preocupar muito com isso,
Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma em termos um jogador de futebol como o nosso ídolo, ou um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora. Essas coisas muitos podem ter, não tem problema. Agora, eu não posso deixar que estas pessoas, por mais famosas que sejam, ocupem o lugar de Cristo. Nós podemos admirar as qualidades das pessoas, isso é muito bom. É muito bom a gente admirar aquela pessoa que canta, que toca muito bem, que joga muito bem, que dança muito bem. Isso é ótimo, a gente está valorizando os dons dos outros, isso é bonito. Agora eu não posso colocar esta pessoa no lugar de Cristo. Esta palavra, inclusive a palavra ídolo, nós nunca deveríamos usar, porque nós cristãos não temos ídolos. Ter ídolos é pecado, porque ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Não é o que se dizem por aí por falta de estudo. É pecado ter imagens, porque isso é um ídolo. Não, a imagem que está aqui diante de nós não é um ídolo, de maneira nenhuma. Basta a gente entender, por exemplo, a catequese dos altares. Quem está no centro? Quem ocupa o centro? A dona da casa. Quem é a dona da casa? A soberana Senhora do Bom Sucesso. Mas apesar de ela ser a dona da casa, é ela que está no centro? De maneira nenhuma, porque ela não é um ídolo para nós. É a soberana Senhora, Santíssima Virgem, mas não é Deus. Então nós podemos ter admiradores, podemos seguir, né? Vivemos na era agora dos seguidores, né? Todo mundo segue todo mundo e ninguém vai atrás de ninguém nas redes sociais. Mas eu não posso me esquecer que no meu coração não pode ter lugar para ídolos nenhum. Meu coração precisa ser totalmente de Cristo. Depois, o próprio Senhor nos diz, por 2 vezes ele repete a expressão: não tenhais medo. Olha, seguir a Jesus Cristo dá medo. E dá medo porque a primeira coisa que nós vamos encontrar quando nós nos colocarmos fielmente, não pela metade, não de maneira morna, não em cima do muro, não, mas quando a gente se colocar de verdade, de todo o coração, com toda a vida no seguimento de Jesus, a primeira coisa que nós vamos encontrar são inimigos, são críticas terríveis. É assim que Jesus diz no Evangelho: se fizeram isso com o dono da casa, o que não farão com seus familiares? Seguir Jesus Cristo não é fácil. Seguir Jesus Cristo é um desafio que se impõe todos os dias, porque nós seremos, como o próprio Jesus lembra noutra parte do Evangelho, nós seremos perseguidos, maltratados, abandonados, entregues aos tribunais pelos nossos próprios parentes. Quantas pessoas que hoje são santos, santas, mas que na sua época foram chamados de loucos, de radicais, por viverem a vida daquele modo, por não se adaptarem e nem se entregarem ao mundo. São Bento, certamente hoje nos nossos dias, seria um louco que ninguém queria chegar perto, porque por quase 3 anos São Bento viveu sozinho em uma pedra, debaixo de uma loca, né? um buraco lá na floresta, porque quando saiu de Roma foi para o povoado. No povoado realizou milagres, mesmo sem querer, porque é a ação de Deus, não é a ação do homem. Não é a pessoa que decide se vai fazer milagre ou não, é Deus. E São Bento fez. E quando as pessoas começaram a procurá-lo e ir muito atrás dele, dizendo que ele era santo, São Bento fugiu, porque não queria aquela fama, e viveu recolhido com as Sagradas Escrituras por quase 3 anos. Alguém lhe levava de cima da pedra um alimento diário, que era o que ele comia. Depois foi descoberto por São Plácido e São Mauro, que quando viu a vida daquele homem, quis logo viver com ele. Estes são os 2 primeiros seguidores de São Bento. E dali cresce essa grande família que hoje se espalha
pelo mundo inteiro. Da Itália se espalhou pelo mundo inteiro. Mas não foi fácil para São Bento escolher uma vida que entra na contramão da história. Uma vida totalmente despojada, simples e pobre. Vai viver escondido. O mundo nem vai ver estas pessoas. Ali dentro eles vivem, ali eles são sepultados ainda hoje, e assim se dedicam. Quantos monges e monjas que rezam diariamente por nós, mas que nós não os conhecemos, nós não sabemos nem que existem, porque vivem o tempo inteiro ali, na clausura, no mosteiro. Não é fácil. Colocar-se no seguimento a Jesus dá medo, porque nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser criticados, e como dizia o Papa Bento XVI, o martírio de hoje não é o martírio do sangue, mas é o martírio de ridicularizar. E quantas pessoas que são ridicularizadas, que são chacoteadas, porque elas são fiéis a Jesus, porque usam aquele estilo de roupa mais decente, roupas que cobrem mais o corpo, quantas piadinhas, porque evitam a bebida, porque evitam alguns ambientes, porque evitam alguns tipos de festas. Quantas críticas essas pessoas sofrem só porque elas querem seguir o Evangelho de Cristo. E Jesus então nos traz hoje esta palavra: não tenhais medo. É preciso levantar a cabeça e continuar fiel a Cristo. Quem precisa ver a nossa fidelidade, quem precisa conhecer o nosso coração é Deus. Nós não devemos satisfação a ninguém neste mundo pela vida que nós abraçamos. Para diminuir sempre a conversa e o discurso, todas as vezes que as pessoas perguntam o porquê que padres não se casam e logo querem tomar as dores dos padres, como se isso para nós fosse um martírio, como se a gente estivesse morrendo de vontade de casar. Eu sempre digo: olha, eu acho que você não deveria, que as pessoas dizem, eu acho que o padre devia casar. Eu digo, eu acho que o padre é que devia tomar essa decisão, porque a vida não é sua, é do padre. E uma vez que eu entrego minha vida a Cristo, eu sei o que eu fiz com ela. Então nós não somos coitadinhos, não somos pobrezinhos porque não temos família. Nós fizemos isso livremente, desde o início, de quando eu quis ser padre. Nem sabia o que era um seminário, eu já sabia que nunca ia casar. Então, se eu fiz é porque eu quis, ou seja, é um envolvimento entre Deus e eu não preciso dar satisfação disso a ninguém, se não ter um coração totalmente de Deus, se não deixar que nenhum outro amor tome conta da minha vida, senão o amor de Deus. São Bento nos traz isso. E por fim, o Santo Evangelho, Jesus nos traz uma observação muito séria e que nós deveríamos observar maior, de maneira mais profunda. Quem me negar diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai. Eu os negarei diante de meu Pai. Agora, quem me honrar diante dos homens, eu os honrarei diante do meu Pai. Isso é muito importante. E por que Jesus lembra isso? Porque nós vamos sempre ser tentados, isso sempre existiu na igreja, a sermos cristãos de meia colher ou de meia boca, como se diz por aí, cristãos da boca para fora. Eu sou cristão porque fui batizado, porque lá em casa todo mundo é cristão, porque todo mundo segue essa religião, é tradição de família. E Jesus hoje então diz: isso não basta, isso não basta. Para ser meu seguidor é preciso algo a mais. É preciso não ter vergonha de Cristo. É preciso que a nossa vida inteira, escondida em Cristo, revele o próprio Cristo. Honrar Cristo diante dos homens não é sair no meio de praça gritando o nome de Jesus por aí, fazendo gritarias. Isso não significa que se honra Jesus, colocar nomes na camisa, pendurar textos ou sair com Bíblia debaixo do braço. Nada disso significa que se honra Jesus. Honrar Jesus Cristo diante dos homens é deixar que as pessoas, que os homens vejam Jesus em nós. Isso é honrar Jesus. Quando as pessoas que me escutam
sentem que escutam o próprio Cristo. Quando as pessoas que convivem comigo percebem que convivem com o próprio Cristo, isso é honrar, isso é ser testemunha de Cristo. E isso, gente, é a única coisa que nós vamos prestar contas a Deus. Lá não vai ter um livro imenso com o diabo nos acusando, não, e Jesus nos defendendo, não. O julgamento vai ser esse: se nós honramos Jesus diante dos homens ou não. E esse mostrar Jesus diante dos homens, São Mateus no final do Evangelho nos lembra, está nas obras de misericórdia. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar o preso e o doente, acolher em casa quem está na rua, ser conselho para os indecisos, fortaleza para os enfraquecidos, ser presença de Deus. Isso é honrar Jesus, é ter uma vida totalmente de Cristo. São Bento é conhecido hoje pelo mundo inteiro, mas São Bento não fez missão, São Bento não saiu de porta em porta, São Bento não vestiu nada senão este hábito preto, que ainda hoje é assim, que os seus filhos e filhas, pode variar a cor, mas ainda usam o mesmo hábito até hoje por mais de 1000 anos. Pessoas que estão lá, escondidas, mas que fazem um bem enorme à humanidade. São João Paulo II chamava os mosteiros de o pulmão da igreja, aquele lugar onde se respira por toda a igreja e não deixava a igreja morrer asfixiada. É dali, porque ali é a casa de oração. Dia e noite eles estão em oração e em trabalho com nós. Honrar Jesus Cristo. Hoje nós celebramos este homem que o honrou com toda a vida. Que olhemos para São Bento. Ele começa a regra com a expressão: escuta, filho, as palavras do Senhor. Que nós possamos escutar com toda a reverência e com todo o amor as palavras do Senhor, para sendo semelhantes a Cristo, revelar-nos Jesus Cristo, não no grito, não no barulho, mas no silêncio da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Revelar Jesus Cristo sem muitas palavras. Santo Antônio nos ensina: cessem as palavras, falem as obras. Que as nossas palavras agora sejam silenciadas e que as nossas obras, boas obras, que o Espírito Santo realiza em nós, se deixarmos, que estas, como em São Bento, falem por cada um de nós.